Sejam bem-vindos ao Magazine Desportivo de Braga. Começaremos a falar do campeonato da Primeira Liga Portuguesa. Na abertura da jornada 12 da Liga Portuguesa, Boa Vista recebeu o Sporting 6 anos depois e não conseguiu vencer. A equipa de Marco Silva, que teve um grande contratempo com a lesão de Nani, que só volta em 2015, conseguiu-se mostrar superior a ganhar por 3-1. Marco Silva começou por comentar a lesão de Nani e considerou a vitória justa. Boa noite a todos. Em relação ao Nani, não vos consigo dizer nada ainda. Como vocês sabem, uma lesão numa coxa, e neste momento é muito prematuro estar-vos a dizer algo. Nos próximos dias teremos mais certezas sobre que tipo de lesão é e o estado clínico dele. Em relação ao jogo, uma vitória justíssima da nossa equipa. Fomos claramente a melhor equipa em campo. Nós sabíamos que o jogo não ia ser fácil, num piso onde não é nada fácil de jogar. Por vezes o jogo se torna muito confuso, muito contacto físico. Percebíamos também que o jogo, a forma de jogar do Boa Vista, que o seu jogo muito direto, obriga a constantes duelos individuais, a muita disputa pela segunda bola. E nós teríamos que contrariar isso colocando a bola no chão, com qualidade. Conseguimos em alguns momentos na primeira parte, não de uma forma constante como pretendíamos, mas em alguns momentos conseguimos e cada vez que conseguimos tivemos, salvo erro, 2, 3 oportunidades claríssimas do golo, antes do intervalo que deveríamos ter chegado à vantagem mais cedo, por aquilo que foram as nossas oportunidades durante a primeira parte. Numa jornada marcada por 3 derbys, em Lisboa aconteceu o primeiro. Benfica de Jorge Jesus ganhou por 3-0 a um belenenses de Lito Vidigal, muito desfalcado devido às ausências de Miguel Rosa e Daverson. Num jogo que foi marcado pela polémica durante a semana por causa destes dois jogadores, o Benfica demonstrou em campo o porquê de ser líder desta competição. No estádio Axa, Braga e Vitória de Guimarães empataram. Num jogo onde não existiu golo, mas existiu muita ação, com expulsões de vários jogadores, quer de Vitória, quer de Braga. No final do jogo, Sérgio Conceição, treinador do Braga, disse que o Braga iria acabar à frente do Vitória de Guimarães. O Marítimo, que viajou até ao campo da Choupana, foi goleado pela equipa de Manuel Machado por 3-0. A equipa de Lopetegui passou com grande distinção no exame de Coimbra. O Porto ganhou por uma vantagem confortável de 3-0 à equipa de Paulo Sérgio, que com este resultado encontra-se agora mais perto dos lugares de despromoção. O Penafiel, que vinha de uma derrota por 6-1 do Braga, viajou até ao campo da Arouca e ganhou por 1-0. Na jornada 12 do campeonato da Primeira Liga Portuguesa, os resultados foram os seguintes: Boa Vista 1, Sporting 3, Rio Ave 0, Gil Vicente 0, Benfica 3, Belenenses 0, Estoril de Praia 1, Vitória de Setúbal 0, Académica 0, Futebol Clube Porto 3, Arouca 0, Penafiel 1, Moreirense 2, Passos Ferreira 0, Sporting Clube de Braga 0, Vitória de Guimarães 0, Nacional 3, Marítimo 0. A tabela classificativa ficou da seguinte forma, com o Benfica com 31 pontos, Futebol Clube Porto com 28 em terceiro lugar e Vitória de Guimarães com 27 pontos. Na jornada 13, teremos os seguintes jogos: Vitória de Setúbal, Boa Vista, Penafiel, Nacional, Gil Vicente, Académica, Passos Ferreira, Arouca, Belenenses, Sporting Clube de Braga, Vitória de Guimarães, Rio Ave, Sporting Moreirense, Marítimo, Estoril de Praia e Futebol Clube Porto, Benfica. Na semana passada, na nossa página oficial do Facebook, anunciámos uma pequena entrevista com o novo treinador de Sampaio de Arcos, Alexandre Martins. Por razões profissionais não nos foi possível transmitir essa entrevista. Depois de concluída a primeira semana de treinos no novo clube, Alexandre Martins começou por dizer que os objetivos do Sampaio de Arcos é a manutenção. Os objetivos é, claro, o Sampaio de Arcos é uma equipa que subiu, está na Pro Nacional, o escalão máximo da F Braga. O objetivo passa pela manutenção. Agora, é claro, temos que olhar para o campeonato jogo a jogo e não olhar só para os últimos lugares. Acho que temos qualidade para poder fazer uma coisa engraçada. Vamos jogo a jogo. Portanto, agora é pensar no Merlin. Quem sabe depois podemos ascender um pouco mais, mas o objetivo passa principalmente pela manutenção. Na época de 2012-2013, Alexandre Martins era o treinador da equipa do Merlinense que jogava na terceira divisão nacional. Agora, o novo treinador de Sampaio de Arcos irá ter como Merlinense o primeiro jogo em casa e reforça que, apesar de ser um clube especial para ele, é sempre para ganhar. Sim, é verdade. O Merlinense é um clube que eu gosto muito, tenho muito apreço, tenho lá muitas pessoas amigas, diretores, jogadores também.
e portanto é o jogo ideal para ter a primeira vitória pelo Sampaio de Arcos, é mesmo jogando contra o Morelinense. O novo treinador, neste campeonato, finalizou dizendo que o campeonato é equilibrado e tem muitas equipas fortes. As equipas fortes, o campeonato é muito equilibrado. Às vezes estamos aqui a falar de equipas fortes, podemos até por vezes estarmos a esquecer de uma ou outra equipa que esteja a meio da tabela, mas também olhando um pouco aquilo que aconteceu no ano passado, será fácil dizer que 3 ou 4 equipas, das 3 ou 4 equipas mais fortes deste campeonato são o Turcatense, o Arões, o Cerzadelo e o Morelinense. À partida, tendo em conta, pronto, um pouco o que está a acontecer esta época com o que já aconteceu no ano passado. Mas atenção, que não são só estas 4 equipas, há outras equipas que estão na luta, com mérito. Estamos a falar de Terras de Douro, há equipas que podem, como a Terras de Douro e outras, que podem facilmente ascender também aos primeiros lugares. Portanto, pode ser às vezes um pouco injusto dizer que umas são mais fortes que outras. Falaremos agora do campeonato distrital da Pro Nacional. Depois de assumir a liderança, o Ronf não consegue segurá-la e deixa os 3 pontos em casa do Morelinense. Um jogo onde os golos só surgiram na segunda parte, o Ronf chegou-se à frente por intermédio de Hugo Dias. Já o Morelinense, que jogava com novos jogadores, devido às expulsões de Pedrinho e Belinha, conseguiu dar a volta ao resultado. Telmo marcou os 2 golos para a formação bracarense. Este foi um jogo marcado por muita polémica, envolvendo o presidente do clube da casa. Com esta indignação no final do jogo, na página oficial do Facebook, o Desportivo do Ronf lançou um seguinte comunicado: com o Desportivo do Ronf a ganhar por 1-0 e com a equipa da casa reduzida a 9 e um bom jogo, até que surge o Sr. Presidente do Morelinense em atos que nós não pensávamos que existissem em pleno 2014, quase 2015. Depois de passar o jogo todo a tratar mal o árbitro, a esquiar a porta de acesso da bancada para o Rabat numa tentativa de invasão de campo. Pois a partir daí, junto ao banco do Morelinense, só se via pessoas em cima do muro e o fiscal de linha, mais preocupado com que nada lhe acontece, não viu fora de jogo que de seguida dá penalti, que só ele viu, pois com tamanha pressão normal, marcou, pois estava com medo do que pudesse acontecer. Que fique claro que a jogar contra 9 poderíamos e deveríamos ter feito mais. Este foi o comunicado do Desportivo de Ronf ao jogo. O Morelinense ainda não atuou com nenhuma resposta na sua página de oficial ou junto da comunicação social. O Turcatense caiu nas Marinhas por 1-0 e recuperou a liderança do campeonato. O Terras de Douro, equipa de João Salgueiro, não conseguiu ir além de um empate em casa do Porto de Ave. O Arões de Miguel Paredes regressou às vitórias contra o Celeiros por 3-0. O treinador de Sampaio de Arcos, Alexandre Martins, não teve uma grande estreia, perdendo em casa do Brito por 2-0. Um jogo entre equipas equilibradas, que fez marcar a diferença esteve no pormenor. Entraram, marcaram cedo, fomos à procura do empate. Na primeira parte não conseguimos, na segunda parte conseguimos subir as linhas e jogar por cima do adversário. Quando tudo fazia crer que pudéssemos chegar ao empate, primeira expulsão, 5 minutos mais tarde penalti para o Brito, segunda expulsão, e 2-0 e acabou o jogo. Portanto não há muito mais a acrescentar. Está no próximo. O Cerzadelo do Hugo Santos regressou às vitórias com o João. Num jogo sempre equilibrado, a equipa de Guimarães foi eficaz no capítulo da finalização e ganhou por 2-1. Hugo Santos reagiu bem e admitiu que a equipa precisa ter mais maturidade. Um jogo com várias fases distintas, uma fase onde entramos muito bem, conseguimos chegar à vantagem, depois uma fase de normalização do jogo, com muito jogo ao meio campo. Ficámos um bocado surpreendidos com a tática e a estratégia utilizada pelo João, corrigimos algumas situações ao intervalo. Depois na segunda parte voltámos a entrar forte e depois do 2-0 esperava que o jogo tivesse terminado. Infelizmente esta equipa ainda revela alguma imaturidade e inexperiência, porque depois do jogo estar 2-0 nunca mais na vida o jogo pode voltar a ficar vivo. Ficou vivo, o João fez o 2-1,
tivemos um jogador expulso, podiam ter feito 2-2 naquela avalanche que é perfeitamente normal no fim, numa equipa que está a perder por um gol de vantagem, por um gol de diferença, desculpe. Portanto, sirva de lição, conseguimos os 3 pontos, conseguimos a vitória, permite-nos continuar nos lugares cimeiros, mas temos que revelar outra experiência, porque isto daqui para a frente vai ser necessário e não podemos depois de estar 2-0 permitir que o adversário volte ao jogo. Hugo foi questionado se estava satisfeito com a performance da equipa e se os objetivos estavam a ser cumpridos. Não está, estamos perfeitamente dentro dos objetivos, estamos no final da primeira volta, há sempre erros de percurso, temos alguns erros de percurso no nosso trajeto, vamos evitá-los, sabendo que este campeonato é muito incerto, e quem viu hoje jogar João dizia que esta equipa não era a última classificada. Contudo, foi muito difícil, foi um jogo muito complicado, semana a semana, jogo a jogo, os objetivos estão a ser para já cumpridos. Vamos ver como é que corre nas próximas semanas. O Águias da Graça foi até Mares e ganhou por 3-1 a equipa de Miguel Magalhães. O timoneiro da Mares explicou que a sua equipa teve 2 comportamentos diferentes em 2 jogos. Não, é assim, jogo contra o Marinhas, nós tivemos muito ascendente quanto ao jogo, falhámos muitas oportunidades, pecámos muito na eficácia, e eles foram relativamente 2, 3 vezes à nossa baliza. Acho que o guarda-redes deles tive uma tarde muito feliz, tivemos muito bem a todos os níveis do campo, tanto na primeira parte como na segunda parte. São os tais jogos que em 10 jogos ganhámos 9 e perdemos 1, eles foram a vez lá acima num erro nosso defensivo, fizeram 1-0, acabaram por vencer, tiveram esta linha da sorte. Este jogo com a Graça não tem nada é um jogo com uma história totalmente diferente do jogo com o Marinhas. Acho que entramos também muito fortes, determinados para vencer, tivemos 5 ou 6 oportunidades de golo, o Águias de Graça não tinha chegado à nossa baliza, quando ao minuto 30 acontece uma coisa insólita no futebol, que um jogador do Águias de Graça num livre, onde já ninguém se fazia ao lance, ele com a mão faz o golo, que no próprio estádio do Amar, só mesmo o utilizador de arbitragem é que não viu. Eu estava ao lado do fiscal-linha contrário, consegui ver, e esse mesmo fiscal-linha, o fiscal-linha desse mesmo lado do golo, o próprio árbitro, foi só mesmo os três que não viram, porque mesmo os próprios jogadores da Graça viram, os jogadores do Amar viram, toda a assistência viu. A partir daí o jogo ficou um bocadinho quesilento, dado esse facto, deles estarem a vencer, fomos para cima deles, jogámos, temos muitas oportunidades, não conseguimos, eles num contra-ataque conseguem fazer o 2-0, num lance também bastante perigoso, mas para o Carlos é discutível. Conseguimos fazer o 2-1, temos muitas oportunidades para empatar, não conseguimos, mas no final mais um caso, para matar o jogo, ainda faltavam para aí 20 minutos, mas existe mais um caso, uma grande oportunidade que marca, e se marca aquilo, só o árbitro também é que viu, os jogadores ou três do Amar e do próprio Águias de Graça. A bola bate na mão da Águias da Graça, bate na mão do Amar e ele marca o penalti e acaba com o jogo. Acho que foi uma tarde infeliz desse tipo de arbitragem. Não quero também me alongar mais quanto a esse tipo de situação, mas desde no futebol foi das vezes, essa e mais uma ou duas que eu acho que foi isso que evitou a nossa segunda derrota seguida e consecutiva neste campeonato. Aproveitou para fazer o balanço da época quando falta um jogo para terminar a primeira volta do campeonato. Sim, a única sensacional neste campeonato é mesmo estes últimos 2 jogos. Esperava ter mais alguns pontos, dado que foi uma fase de adaptação. Houve ali uma fase de jogos que nós empatámos ali com um pormenorzinho ou outro. Acho que a equipa adaptou-se muito bem à realidade da Pro. Mas eu também chego à conclusão que tem-se que ser esperto, tem-se que ser muito competitivo em todos os níveis, dentro do campo, fora do campo, porque senão é muito complicado subirmos na tabela classificativa para ficarmos tranquilos. Mas isso é uma coisa que a mim não me compete à direção, compete a toda a gente. Eu estou a ver as outras equipas realmente a trabalharem em todos os campos. Eu acho que nesta divisão já me tinham avisado que era importante trabalhar noutros sentidos. E eu acho
que a nossa direção não é trabalhar no aspecto de andar em situações como essa, é com o aspecto de também fazerem sentir a sua revolta quanto às situações arbitragens, porque se estes jogos na prova, as equipas estão equilibradas e se ditam jogos por nós, quando nós temos um erro defensivo e perdemos um jogo, quando nós temos a felicidade muitas vezes até de o ganhar com o erro defensivo do adversário, quando um jogo, um erro ou outro, ditam os resultados, também tem que existir equipas de arbitragens que não cometem esses erros, porque senão também ditam esses mesmos resultados das equipas que depois têm prejudicadas com erros de arbitragem que não podem acontecer. Não é? O Ninense voltou a não vencer e desta vez perdeu contra o Taipas por 1-0. O treinador do Taipas realçou ser uma vitória importante. Sim, todas as vitórias são importantes, mas quando falamos de um adversário em que quase todo o seu elenco desportivo jogou na época transata num campeonato nacional de séniores, valoriza ainda mais a nossa vitória. A vitória é essa que nós ambicionávamos há algum tempo, porque não vencíamos há 4 jogos no nosso reduto, e por isso mesmo, portanto, pelas duas situações, por defrontar uma excelente equipa e por necessitarmos de uma vitória em casa, foi uma excelente vitória, sim senhor. Aproveitou também para dizer que a sua equipa está muito aquém da classificação. Os objetivos traçados para esta época nunca foram em torno de uma determinada posição na tabela classificativa. Foi sim, primeiro, inicialmente, uma reestruturação financeira, portanto, e poder disputar todos os jogos com o intuito de vitória, criar um grupo que nos proporcionasse disputar todos os jogos para vencer e tentar ganhar mais vezes do que aquela que podíamos perder ou empatar. Por isso mesmo estamos um bocadinho aquém das expectativas, mas nunca falando em posição na tabela classificativa. Maria da Fonte foi surpreendido pela equipa de Celuricense, que marcou 2 golos e só sofreu 1. Na jornada 16 do Campeonato da Pro Nacional, os resultados foram os seguintes: União Turcatense 1, Marinhas 0, Arões 3, Celeiros 0, Brito 2, Sampaio de Arcos 0, Amares 1, Águias da Graça 3, Porto Dave 0, Terras do Ouro 0, Maria da Fonte 1, Celuricense 2, Castelo das Taipas 1, Ninense 0, Merlinense 2, Desportivo de Ronfe 1, Joane 1, Cerzedelo 2. A tabela classificativa ficou da seguinte maneira: com União Turcatense com 31 pontos, Desportivo de Ronfe com 29 e o terceiro lugar Terras de Ouro com 28. Em lugares de despromoções encontra o Celuricense, Marinhas, Celeiros e Joane. Na jornada 17 iremos ter os seguintes jogos: Joane, Amares, Águias da Graça, Turcatense, Marinhas, Porto Dave, Terras de Ouro, Arões, Celeiros, Maria da Fonte, Nine, Brito, Sampaio de Arcos, Merlinense, Desportivo de Ronfe, Cerzedelo e Celuricense, Taipas. Fernando Marques aproveitou para fazer uma antevisão ao jogo com o Celuricense. Sim, penso pelo aquilo que as informações que me chegaram, o Celuricense reforçou o seu plantel. Nestes 2 últimos jogos tem 2 vitórias, portanto provavelmente estará mais forte, independentemente de ainda ocupar um lugar de despromoção. Agora sabemos que é um campo difícil, uma deslocação longa, mas à qual nós estamos cientes daquilo que queremos, daquilo que pretendemos, e só nos interessa única e simplesmente a vitória. Foi com muito gosto que vos fiz a transmissão dos resultados dos campeonatos nacionais e distritais. Para a semana estaremos com mais entrevistas e mais resultados.